O riso ecoava pela sala de jantar da casa familiar em Lisboa como um eco doloroso que cortava o ar. Quando Miguel e Tiago anunciaram juntos durante o almoço de domingo que eram gays, o pai António explodiu em gargalhadas cruéis, seguido pela mãe Maria e a irmã Sofia, que se juntaram ao deboche chamando-os de aberrações da moda moderna. Os dois irmãos sentiram o coração apertar com força, mas mantiveram a cabeça erguida, sabendo que aquele momento de humilhação seria o início de algo muito maior. Miguel, com 32 anos, trabalhava como arquiteto em um escritório no centro da cidade e vivia com o namorado Rafael há 5 anos em um pequeno apartamento no Bairro Alto. Tiago, 29 anos, professor de História em uma escola secundária, ainda morava sozinho no mesmo prédio e lutava diariamente com o peso da identidade que a família nunca aceitara. Depois do almoço, os dois saíram da casa em Alfama, caminhando em silêncio pelas ruas estreitas de paralelepípedos até chegarem ao antigo baú que o avô lhes deixara anos antes, quando eles tinham revelado pela primeira vez sua orientação. Todos na família consideravam aquele baú um pedaço de lixo inútil guardado no sótão, mas Miguel e Tiago decidiram abri-lo naquela noite como forma de buscar consolo. O baú de madeira escura com fechos enferrujados rangeu ao ser aberto, revelando cartas antigas amareladas e uma coleção de moedas antigas portuguesas datadas do século XIX que pareciam comuns à primeira vista. Miguel pegou uma carta datada de 1968 escrita pelo avô e leu em voz alta para o irmão as palavras que falavam de um amigo querido que sofrera por amor a outro homem durante a ditadura de Salazar. Tiago sentiu os olhos marejarem ao perceber que o avô nunca o julgara e que aquele baú talvez guardasse mais do que lembranças. Naquela noite os irmãos conversaram até de madrugada sobre as dores da rejeição familiar e o medo de nunca serem aceitos em uma sociedade ainda conservadora em certas partes de Portugal. Miguel contou como Rafael enfrentava piadas no trabalho por causa da relação deles e Tiago confessou que tinha conhecido um colega chamado António na escola que despertava nele sentimentos confusos, mas que ele reprimia por medo de mais rejeição. O riso da família ainda ressoava em suas mentes, mas o baú antigo parecia sussurrar uma promessa de valor escondido que nenhum deles imaginava ainda. No dia seguinte, Miguel levou as moedas a um antiquário no Chiado e ouviu pela primeira vez que aquela coleção poderia valer muito mais do que pensavam, talvez o suficiente para mudar suas vidas. Tiago ficou em casa relendo as cartas e sentiu pela primeira vez uma paz interior que a família nunca lhe dera. A semana passou com os irmãos se apoiando mutuamente, visitando o café favorito perto do Rio Tejo, onde conversavam sobre planos futuros, ignorando as mensagens da irmã Sofia, que continuava a zombar deles por telefone. Rafael notou a mudança no namorado e propôs uma viagem curta a Sintra para clarear as ideias, mas Miguel hesitou, sabendo que o baú estava prestes a revelar segredos maiores. Enquanto isso, em casa dos pais, António comentava com Maria que os filhos eram uma vergonha para a tradição portuguesa e que deviam procurar ajuda religiosa. Sofia ria concordando, mas no fundo sentia uma pontada de culpa que não admitia. Os irmãos não sabiam ainda que aquele riso cruel seria o catalisador para uma verdade que transformaria não só suas vidas, mas também o olhar da família inteira. Miguel acordou cedo naquela manhã de segunda-feira com o coração acelerado ao lembrar das moedas antigas que o antiquário avaliara em mais de 300 mil euros. Ele ligou imediatamente para Tiago, que ainda dormia no apartamento ao lado, e os dois se encontraram na cozinha compartilhada para discutir o que fazer com aquela descoberta inesperada. Tiago propôs guardar segredo da família por enquanto, temendo que o riso virasse ganância, mas Miguel insistiu que deviam usar parte do valor para comprar um apartamento maior onde pudessem viver com liberdade, longe das críticas constantes. Rafael chegou do trabalho exausto e, ao ouvir a notícia, abraçou Miguel com força, dizendo que aquela era a oportunidade de construírem uma vida sem medo do preconceito que ainda existia em alguns círculos profissionais de Lisboa. Os três decidiram viajar juntos para o norte até a região do Douro, onde o avô nascera, para verificar se o baú continha mais pistas sobre a coleção. No trem, Tiago abriu outra carta antiga e descobriu que o avô tinha escondido aquelas moedas para proteger um amor proibido de um amigo que fora preso nos anos 60 por ser gay. A revelação fez Tiago questionar sua própria hesitação em assumir o interesse por António, o colega de escola que o convidara para um café na semana anterior. Em Porto, eles visitaram um museu local e confirmaram que as moedas eram raríssimas peças de ouro da época dos descobrimentos com valor histórico inestimável. Miguel sentiu um misto de alegria e culpa ao pensar que a família zombava deles, enquanto aquele tesouro vinha de um homem que entendera seus sentimentos. De volta a Lisboa, os irmãos enfrentaram o primeiro conflito interno quando Sofia ligou exigindo saber por que eles não visitavam mais os pais e insinuando que sua orientação sexual era o motivo da distância. Tiago perdeu a paciência e revelou parte da descoberta do baú, que fez Sofia calar-se por um momento antes de rir novamente, chamando-os de sonhadores. Rafael notou a tensão em Miguel e sugeriu que ele conversasse abertamente com o namorado sobre o medo de perder a família para sempre. Naquela noite, Miguel e Rafael caminharam pela Praça do Comércio sob as luzes suaves do rio e Miguel confessou que o riso do pai ainda doía como uma ferida aberta, mas que o baú lhe dava força para seguir em frente. Tiago, por sua vez, marcou um encontro com António no Jardim Botânico e pela primeira vez permitiu-se sentir a atração sem culpa, contando ao novo amigo sobre o baú e as cartas que mudavam sua visão do mundo. António ouviu com empatia e os dois trocaram olhares que prometiam algo mais profundo. Enquanto isso, em Alfama, os pais recebiam uma visita de um primo distante que comentava sobre a coleção de moedas antiga que circulava no mercado negro, e António começou a suspeitar que os filhos escondiam algo valioso.
O mal-entendido cresceu quando Sofia espalhou rumores na família que os irmãos usavam o dinheiro para viver uma vida de luxo gay longe deles. Miguel e Tiago sentiram a pressão aumentar, mas decidiram usar parte do valor para ajudar a tia idosa que morava sozinha no Porto, ignorando os deboches. A viagem seguinte ao Douro revelou mais cartas do avô falando de sacrifícios por amor verdadeiro, e Tiago chorou ao ler que o avô desejara que os netos vivessem livres. Rafael enfrentou um chefe que o pressionava a esconder a relação com Miguel, o que levou a uma discussão acalorada entre o casal, e Miguel questionou se valia a pena lutar contra tanto preconceito. O Bau antigo parecia ganhar vida própria, guiando-os para decisões difíceis que testavam sua maturidade emocional. No final da semana, os irmãos se reuniram novamente no apartamento e juraram proteger o segredo até entenderem todo o valor, não só financeiro mas também humano, que ele carregava. A primavera chegou a Lisboa trazendo flores nos parques e uma nova onda de coragem para Miguel e Tiago. Eles decidiram vender algumas moedas menores para financiar a reforma de um apartamento antigo no Príncipe Real, onde poderiam morar juntos com Rafael e talvez António se as coisas evoluíssem. Tiago convidou António para jantar e os dois passaram a noite conversando sobre as pressões sociais que ainda existiam em Portugal para casais do mesmo sexo, especialmente em escolas onde Tiago trabalhava. António revelou sua própria história de saída do armário em uma família rural do Alentejo, e os dois se aproximaram ainda mais, compartilhando risos e lágrimas que curavam feridas antigas. Miguel, por sua vez, enfrentou uma crise no escritório quando um cliente conservador descobriu sua relação com Rafael e ameaçou retirar o projeto. Rafael propôs que Miguel usasse o dinheiro do baú para abrir seu próprio estúdio de arquitetura independente, o que representava um grande risco mas também uma libertação. Os irmãos viajaram mais uma vez para o Douro para encontrar o advogado do avô, que confirmou que o baú continha documentos legais de uma pequena propriedade vinícola esquecida que agora valia uma fortuna adicional. A notícia deixou Tiago eufórico, mas Miguel hesitou ao pensar que dividir com a família poderia apaziguar o riso constante. Sofia ligou novamente, zombando da ideia de irmãos gays virarem donos de vinhedos, mas no fundo sua voz tremia de inveja. Em uma noite chuvosa, os pais apareceram sem aviso no novo apartamento e António exigiu explicações sobre o dinheiro repentino, acusando os filhos de esconderem a herança. O confronto foi tenso, com Maria chorando e dizendo que o riso era só uma forma de esconder o medo de perder os filhos para um mundo que ela não entendia. Tiago leu em voz alta trechos das cartas do avô, revelando que o próprio António tinha um tio gay que sofrera em silêncio e que o avô guardara o baú para proteger a verdade. O pai ficou em silêncio pela primeira vez, sem rir, e saiu da casa com o rosto pálido. Miguel e Rafael celebraram a pequena vitória com um passeio romântico pelo elevador de Santa Justa, admirando a cidade iluminada e sentindo que o preconceito começava a rachar. Tiago e António oficializaram o namoro com um jantar íntimo em Sintra, onde o Castelo Palácio serviu de testemunha para promessas de futuro. No entanto, um mal-entendido surgiu quando Rafael encontrou uma mensagem antiga de Tiago para António e questionou a lealdade de Miguel, achando que os irmãos escondiam segredos. A discussão levou a uma noite de reflexão onde Miguel explicou que o baú ensinara que o amor verdadeiro exigia confiança absoluta. A família, por sua vez, começou a investigar discretamente o valor real da propriedade e Sofia propôs uma reconciliação falsa para ganhar parte dos lucros. Tiago sentiu o coração partido ao descobrir a traição da irmã através de uma ligação acidental, mas decidiu perdoar em nome do crescimento que o avô desejara. Os irmãos passaram dias em silêncio processando as emoções, até que uma carta final do baú chegou pelo correio, revelando que o avô previra exatamente aquela situação e pedia que usassem o valor para construir laços, não para destruí-los. Com o coração mais leve, Miguel abriu o estúdio novo e Tiago pediu transferência para uma escola mais inclusiva em Lisboa. O riso da família parecia distante, agora substituído por um silêncio pensativo que prometia mudança. O verão trouxe calor intenso a Lisboa e com ele os maiores desafios para Miguel e Tiago. O estúdio de arquitetura de Miguel ganhou seu primeiro grande projeto graças ao dinheiro do baú, mas um antigo colega de faculdade traiu a confiança dele, vazando detalhes da relação com Rafael para a imprensa local, o que gerou manchetes sensacionalistas sobre sucesso gay em Portugal. Rafael ficou devastado e por um momento pensou em terminar o relacionamento, achando que o peso da exposição pública era demais. Miguel passou noites em claro questionando se o valor do baú valia tanto sofrimento, mas Tiago aconselhou a lutar, lembrando das cartas do avô que falavam de sacrifícios por amor. Ao mesmo tempo, António, o pai, telefonou pedindo desculpas pela primeira vez, admitindo que o riso fora uma máscara para o medo de ver os filhos felizes de uma forma que ele nunca vivera. Maria juntou-se à conversa chorando e revelando que lera as cartas escondidas e agora entendia o avô melhor. Sofia, porém, continuou distante, enviando mensagens ambíguas que misturavam inveja e arrependimento. Tiago enfrentou seu próprio teste quando a escola recebeu reclamações de pais conservadores sobre seu estilo de vida e António, o namorado, propôs que eles se mudassem juntos para um apartamento maior usando parte da herança. Os irmãos decidiram dividir o valor da propriedade vinícola do Douro de forma justa, mas Sofia exigiu uma reunião familiar para discutir herança, o que terminou em mais um confronto carregado de emoções antigas. Miguel sacrificou parte de seus planos iniciais para ajudar o pai a salvar o pequeno negócio familiar em Alfama, que enfrentava dificuldades financeiras mesmo sabendo que o riso anterior fora cruel. Tiago viajou sozinho para o Alentejo com António para visitar a família deste, sentiu pela primeira vez o calor de uma aceitação verdadeira que contrastava com a própria história.
No retorno eles descobriram que a traição do colega de Miguel fora motivada por ciúmes antigos e decidiram processar o caso usando o dinheiro restante do baú para contratar advogados. Rafael reconciliou-se com Miguel em uma noite romântica no Mirador da Senhora do Monte, onde prometeram enfrentar juntos qualquer preconceito da sociedade portuguesa. O baú antigo, agora vazio de moedas mas cheio de cartas, tornara-se símbolo de resiliência e os irmãos passaram tardes organizando uma pequena exposição das peças restantes em um museu local para educar sobre a história LGBT em Portugal. A família começou a mudar gradualmente, com António visitando o novo estúdio de Miguel e Maria cozinhando pratos tradicionais para os casais dos filhos. Sofia finalmente pediu perdão em uma carta escrita à mão, admitindo que o riso escondia sua própria insegurança sobre o futuro. O clímax emocional veio durante uma festa de família no Douro, onde todos leram juntos as cartas do avô e o pai chorou abertamente, reconhecendo que o preconceito quase destruíra os laços. Miguel e Tiago sentiram que o valor do baú não era só financeiro mas principalmente humano, transformando dor em compreensão. No entanto, um último mal-entendido surgiu quando um primo distante tentou reivindicar parte da propriedade alegando documentos falsos, o que exigiu dos irmãos uma decisão difícil de perdoar ou lutar judicialmente. Eles escolheram o diálogo e o primo retirou a reivindicação ao ver a força da família unida. O verão terminou com os irmãos mais maduros e os relacionamentos fortalecidos, sabendo que o caminho ainda tinha obstáculos, mas agora com apoio inesperado. O outono pintou as folhas de dourado em Lisboa e trouxe uma paz profunda para Miguel e Tiago que nunca imaginaram possível. O estúdio de Miguel prosperava com projetos inclusivos que celebravam diversidade e Rafael tornara-se seu sócio oficial, selando a parceria com um anel simbólico em uma cerimônia íntima no jardim do novo apartamento. Tiago e António casaram-se civilmente em uma pequena cerimônia no Castelo de São Jorge, com a presença discreta da família que agora sorria sem deboche. O baú antigo repousava em um lugar de honra na sala de estar como recordação viva do avô que mudara tudo com seu silêncio sábio. Os irmãos usaram o restante do valor para criar uma fundação pequena que ajudava jovens LGBT em Portugal a enfrentar preconceitos familiares, oferecendo apoio psicológico e jurídico inspirados em sua própria jornada. António, o pai, visitava semanalmente levando vinhos do Douro e conversando abertamente sobre os erros do passado, admitindo que o riso fora sua forma falha de proteger a tradição. Maria cozinhava refeições em família onde todos partilhavam histórias e Sofia tornara-se tia orgulhosa ajudando nos eventos da fundação. Um dia Miguel encontrou uma última carta escondida no fundo do baú que o avô escrevera pouco antes de morrer, pedindo que os netos perdoassem a família e usassem o valor para construir pontes, não muros. Tiago leu a carta em voz alta durante um jantar e todos choraram juntos, reconhecendo que o preconceito sempre carregara sementes de amor reprimido. Rafael e António tornaram-se amigos próximos, planejando viagens futuras juntos enquanto os irmãos refletiam sobre como o baú antigo transformara a humilhação em força coletiva. A sociedade portuguesa evoluía lentamente, com leis de igualdade avançando, mas os irmãos sabiam que o verdadeiro progresso vinha de dentro das famílias. Em uma tarde ensolarada no Parque Eduardo VII, Miguel e Tiago caminharam lado a lado, relembrando o riso cruel do primeiro dia e rindo agora com leveza ao ver como tudo mudara. O valor inimaginável do baú não era só as moedas, mas a coragem que ele despertara em cada um. A jornada chegara ao fim com corações curados e laços reforçados, provando que mesmo o riso mais doloroso podia esconder verdades libertadoras. É verdade ou falso que o riso da família sempre esconde um segredo de amor verdadeiro por trás do preconceito?